Olá, saudações, queridos alunos do sexto ano. Eu sou a professora Vanessa, Lourdes Vanessa, de Língua Portuguesa, e vou explicar para vocês o caderno de atividades do primeiro trimestre, também chamado de apostila. Vamos lá? Veja só, folheando aqui o caderno de atividades, nós chegamos na parte do componente curricular língua portuguesa. Olha, vou dar uma dica para vocês. Escrevam acima aqui do componente curricular seu nome completo, o seu sexto ano, qual sexto ano você é, porque este caderno ele vai ser separado e entregue para cada professor corrigir a sua parte. Então, escreva o seu nome em todas as matérias, tá bom? Componente curricular língua portuguesa. Vamos ler juntos. Eu vou ler alto e você acompanha a leitura aí comigo. Nada de olhar para o outro lado, para cima, muito menos conversar com alguém agora. Olhe para o seu caderno de atividades, leia mentalmente, enquanto eu leio alto para que você pratique a leitura. Vamos começar. Olá, caro estudante. Este caderno de atividades tem por objetivo auxiliar você nos estudos, além de fornecer ao seu professor evidências do quanto você já aprendeu durante o trimestre. Para começar, você conhece histórias que tenham como personagens os três porquinhos e um lobo? Ou uma menina chamada Branca de Neve, que tem alguns anões como amigos? Ou um garoto chamado João, que troca sua única vaca por feijões mágicos? Ou ainda uma menina que usa um chapeuzinho vermelho? Provavelmente sim, pois essas personagens estão nas histórias contadas desde há muito tempo e que ainda hoje fazem parte da nossa cultura. Atualmente existem autores que brincam com elas, dando-lhes versões mais atuais. Vamos conhecer uma delas? Então leia. Vamos ler agora esse primeiro texto do caderno de atividades, que então, olha, ele tem como base um conto de fadas, só que é uma história um pouquinho modificada. Veja o título. Kid Kale Bamoda, ou A Bordadeira. Era uma vez uma bordadeira chamada Filomena que vivia com dores em seus 10 dedos das mãos e em seus 2 olhos, porque desde a hora em que acordava até a hora em que se deitava para dormir, ela bordava, 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 bordava e bordava. Só não bordava enquanto comia, quando ia à igreja e enquanto fazia aquelas coisas que todo mundo faz no banheiro. Isso acontecia porque ela bordava muito bem. Bordava tão bem que todas as princesas daquela parte do mundo queriam ter vestidos e blusas e casaquinhos e lenços e saias e chales e até sapatos com bordados feitos pela Filomena. Ela vivia tão cansada que já tinha esquecido da última vez que tinha sorrido, de quando tinha dado uma risada, então nem se fala. Gargalhada? A última que saiu de dentro dela foi quando ela ainda era menininha. Quando se aproximou da data do aniversário da princesa do reino onde ela morava, a bordadeira foi mais requisitada que nunca, e suas mãos doeram como nunca, e seus dedos ficaram mais picados que nunca, e o mau humor da Filomena pior que você sabe quando. Ela ficou com tanta raiva de tudo e de todos que se trancou em seu quarto de bordar, rodeada de panos, linhas e agulhas, e começou a bordar e contar para si mesma a história da princesa que engasgou com uma semente de romã e nasceu um pé de romã dentro dela, e ela se transformou numa raiz e viveu muitos e muitos anos enfiada dentro da terra. É claro que essa história não existia. A Filomena inventou para se vingar de todas as princesas. E então, de
repente, se sentiu tão descansada, parecia um milagre. Estava com o corpo leve, os dedos lisinhos, as mãos macias, os olhos relaxados. A bordadeira soltou um longo e barulhento bocejo enquanto se espreguiçava e sentiu vontade de sorrir. E sorriu, riu, gargalhou. Ela achou graça de uma coisa que passou pela cabeça dela. Estava com a sensação absurda de que tinha dormido durante 100 anos e com muita vontade e alegria voltou a bordar. De repente, um rapaz muito bem vestido e elegante, atlético e até um tanto formoso, entrou pela janela. Assim que se olharam, Filomena e esse rapaz, que era um príncipe desencantado, se apaixonaram um pelo outro. Esse era um príncipe desencantado porque tinha vindo de muito longe para acordar a princesa adormecida com um beijo, mas chegou algumas horas tarde demais. O outro príncipe tinha chegado antes e feito a façanha. Mas o príncipe desencantado ficou encantado com a Filomena e, ajoelhando-se na frente dela, pediu sua mão em casamento. A bordadeira, que depois de muitos anos estava de muito bom humor, respondeu que só a mão ela não dava, não. Se o príncipe quisesse, teria que se casar com ela inteira. No dia seguinte, os dois ainda estavam rindo da resposta da bordadeira. Eles riram enquanto ela fazia suas malas. Riram no caminho para a igreja, riram no altar, durante a cerimônia e riram durante todo o trajeto para o reino onde o príncipe morava. Foi lá que a Filomena ficou depois conhecida como a princesa prendada, e onde ela e seu marido riram e viveram felizes para sempre. Fim. A fonte desse texto é do livro Que História é Essa?, volume 2, do autor Flávio de Souza. Ilustrações de Daniel Condo, São Paulo, editora Companhia das Letrinhas, ano 2000, página 22 e 23. De quem é o texto? O escritor Flávio de Souza também é ator, desenhista e roteirista. Entre os vários livros que ele escreveu, há a coleção Que História é Essa?, da qual este conto faz parte. A coleção brinca com os contos clássicos, trazendo como protagonistas principais as personagens das quais nunca lembramos, ou que muitas vezes nem notamos nas histórias mais conhecidas, como aqui nesse conto que ele trouxe, a bordadeira das princesas. Vamos à atividade 1, pessoal? Acompanhem aí no seu caderno de atividades. 1. O texto que você leu é uma versão do conto A Bela Adormecida. Organizando as letras embaralhadas, forma-se o título do conto. É possível comprovar esta informação com a seguinte passagem do texto. Pessoal, vamos voltar lá no título, para vocês verem, olha só, que o primeiro título, esse Ridika Ale Bamoda, pode formar A Bela Adormecida. Olha só, letra A, letra B, E, L, A, até aqui, ó. Depois outro A, até aqui a gente já formou A Bela. Depois outro A, o D, o R, vamos formar adormecida agora. O M, o E, adormer, o C, aqui no início do cali tem o C, aí falta o I, aqui ó, no RID tem o I, aqui tem outro D e o A. E mais um desses As aqui, formou A Bela Adormecida, escrito totalmente confuso aqui, com as letras todas trocadas. Ou A Bordadeira, esse é o nome do conto. Agora vamos procurar ali, para responder o exercício 1, qual opção comprova que o texto é realmente tirado da Bela Adormecida. Aí tem as opções aqui na atividade 1. Olha só. Letra A. Esse texto
é realmente uma versão do conto A Bela Adormecida, porque, letra A, estava com a sensação absurda de que tinha dormido durante 100 anos. É essa frase aqui que tem a ver com a Bela Adormecida? Se for, você assinala aí. Ou será que a frase B? De repente, um rapaz muito bem vestido, elegante, atlético e até um tanto formoso entrou pela janela. Ou será que é a C? É claro que essa história não existia. Filomena inventou para se vingar de todas as princesas. E então? Ou será que é a D? Quando se aproximou a data do aniversário da princesa do reino, onde ela morava, a bordadeira foi mais requisitada que nunca. Pessoal, procure a frase aí que tem a ver com adormecer, com dormir. Lembra que a Bela Adormecida ficou durante 100 anos dormindo, hein? Aí é só fazer um xizinho na letra correspondente. Vamos lá para a questão 2. A personagem principal desta versão do conto é A, uma princesa, B, um príncipe encantado, C, um príncipe desencantado ou D, uma bordadeira? Quem é aí que aparece mais no conto, hein, gente? Coloquem aí um xizinho na resposta que você acha que é a correta. 3. Neste conto, a princesa que fazia aniversário é que conta a história, sendo a narradora personagem? Se for, você coloca letra A aí como correta. Ou então, vamos ver a B. O narrador conta a história, mas não participa dela? É um narrador observador? Ou C. A bordadeira conta a sua história, portanto, a narradora é também uma personagem? D. O príncipe desencantado que acabou casando-se com a bordadeira é que conta a história. Olha só, pessoal, nesse conto tem um narrador que ele conta a história como se estivesse só observando. Não é ninguém, nenhum personagem da história, não. Então, você assinala aí a correta, se é A, B, C ou D, de acordo com essa explicação. Questão 4. Assinale a alternativa correta a respeito do conto lido. A. O trecho a seguir indica o tempo em que se passa a história. De quando tinha dado uma risada, então nem se fala. Será que aqui fala do tempo que a história passa? Eu acho que não, hein? Aqui não tem nada a ver com o tempo esse trecho, não. B. O trecho a seguir descreve como era a vida da princesa. Ela vivia tão cansada que já tinha esquecido da última vez que tinha sorrido, de quando tinha dado uma risada, então nem se fala. Gargalhada, a última que saiu dentro dela foi quando ela ainda era menininha. Olha, gente, esse texto não descreve a vida da princesa, descreve a vida da bordadeira, né? Questão C. O primeiro e o segundo parágrafos do texto correspondem à situação inicial do conto, pois neles estão as indicações do tempo em que se passa a história. Era uma vez, além de descrever as características e a rotina da personagem principal do texto. Pessoal, aqui tem a ver sim, viu? Se você voltar lá e ler os 2 primeiros parágrafos, você vai ver que tem ali o Era uma Vez, né? Que coloca aí essa história no tempo do conto de fadas, né? Ou seja, era uma vez, uma época muito antiga, e também descreve aí a rotina da personagem principal, que é a bordadeira. Essa C, ela tá bem legalzinha, hein? Questão D. O trecho a seguir corresponde à situação inicial do conto. Isso acontecia porque ela bordava muito bem, bordava tão bem, que todas as princesas daquela parte do mundo queriam ter vestidos e blusas, e casaquinhos, lenços e saias e chales, até sapatos com bordados feitos pela Filomena. Olha, pessoal, aqui não é a situação inicial do conto, não, né? Já está explicando uma coisa mais para frente sobre a bordadeira. Então, olha só, a partir dessa explicação, você escolhe aí a que você achou que é a mais adequada e faz um xizinho. Atividade 5. O conflito ou complicação, ou seja, o fato que altera a situação inicial do conto é A. O pedido de casamento que o príncipe desencantado fez à bordadeira. B. A aproximação da data do aniversário da princesa do reino, onde a bordadeira morava, o que fez com que ela bordasse como nunca. Ou C. O cansaço em que ficava a bordadeira, de tanto bordar para as princesas daquela parte do mundo. Ou D. A sensação da bordadeira que tinha dormido 100 anos. Bom, olha só, pessoal. O conflito, a complicação, né? Ou seja, o que altera aquela situação mais calma do início do conto é que a princesa ia fazer aniversário. Então, a bordadeira
teve que bordar como nunca. Foi isso que causou a complicação aí na história. Agora, vamos ver um pouco mais sobre o gênero textual abaixo-assinado. Ele tem por finalidade tratar de assuntos de interesse coletivo, permitindo que um grupo de pessoas se reúna e faça uma solicitação. Geralmente, pede-se a solução de um problema, podendo ser endereçada a um prefeito, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outros. Veja um exemplo a seguir. Então, agora vamos ler, pessoal, um abaixo-assinado, que, como nós acabamos de ler aqui, o abaixo-assinado, ele é um texto que faz um pedido a alguma autoridade, e depois as pessoas pedem que o maior número de cidadãos assinem. Quanto mais assinatura, mais a autoridade vai ver como é importante para a comunidade que se realize esse pedido. Vamos ler esse abaixo-assinado aqui no caderno de atividades? Acompanhe comigo lendo aí no seu caderno. Abaixo-assinado, poluição sonora, perturbação pública. Poluição sonora, pessoal, é quando tem um som muito alto numa vizinhança. Pode ser o som de música, o som de uma fábrica, alguma ferramenta. Isso é proibido após um certo horário da noite e a população pode sim reclamar e pedir que esse barulho acabe. Vamos ler aqui o abaixo-assinado que é dirigido ao senhor Silvio José de Paula, representante da Subprefeitura Regional Mboimirim, São Paulo, SP. Então, olha só, Mboimirim é uma região lá de São Paulo que tem uma subprefeitura. E o representante é o senhor Silvio José de Paula, ele que vai receber essa carta dos cidadãos dessa região. Os brasileiros moradores, residentes e domiciliados nas ruas Rua dos Eucaliptos, Rua da Carvoeira e Rua Eubéia, localizadas no bairro Jardim Vila do Sol, do estado de São Paulo, vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência manifestar nosso repúdio e solicitar medidas cabíveis em observância da Lei Municipal, Lei número 747, de 18 de agosto de 2006, que disciplina as emissões sonoras, assim como o artigo 225 da nossa Constituição Federal, o artigo 42 da Lei número 3688/41, Lei de Contravenções Penais, LCP, e o artigo número 54 da Lei 9605/98, a fim de sanar com a prática perturbadora demasiada e excessiva de poluição sonora e abuso ao sossego alheio praticado pelos novos locatários residentes na Rua dos Eucaliptos, casa número 48. Então, aqui os moradores, eles escrevem aqui que se baseiam em leis, inclusive a lei da nossa Constituição Federal, que é o documento máximo do Brasil, que indica aí que eles têm esse direito de acabar com a prática perturbadora, que é a poluição sonora, som muito alto, que estão fazendo quem mora lá na Rua dos Eucaliptos, na casa número 48. Continuando aqui a leitura. Os barulhentos utilizam do volume máximo de seu som residencial e fazem uso do mesmo ao longo do dia, todos os dias da semana, sem respeitar os limites de horário e limites de decibéis legais, a fim de prejudicar o sossego e a tranquilidade dos moradores das casas vizinhas, assim como os moradores domiciliados a 200 metros de distância. O bem jurídico, o sossego público, não é um bem irrelevante. O silêncio é um direito do cidadão. E como a prática da boa vizinhança, baseados nos costumes morais, foram ineficientes como medida cautelar a fim de acabar com esta prática ofensiva, pedimos apoio legal para garantir nossos direitos sociais e individuais, como a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça, como está previsto na Constituição Federal Brasileira. Confiantes no exercício do poder legal, que tem por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública do Estado, esperamos que o nosso pleito seja deferido. São Paulo, março de 2020. Então, esse abaixo-assinado foi escrito nessa data aqui, pessoal, em março de 2020, na região de São Paulo. Aqui, pessoal, eles falam aqui que os barulhentos, né, esses vizinhos,
eles ficam com um som máximo na residência deles a todos os horários. E não só prejudica as casas vizinhas, como perturba quem mora até a 200 metros de distância. E aqui eles falam que, baseados nos costumes morais, foram ineficientes como medida cautelar a fim de acabar com essa prática ofensiva. Ou seja, eles querem dizer que eles já tinham pedido, eles pediram, né, baseado aí numa moral, né, de boa vizinhança, mas eles não abaixaram o som. Então, por isso, eles apelam para a lei e para aí a subprefeitura. Agora, identifique no abaixo-assinado os elementos indicados na questão a seguir. Você vai assinalar a alternativa que você acha correta nessas questões. 6, o vocativo, ou seja, as pessoas para quem o pedido está sendo feito. A gente falou lá, né, pessoal? A gente leu lá no início do texto que essa carta estava sendo dirigida ao representante da subprefeitura regional, né, o senhor Silvio José de Paula. Então, vocês leiam aqui a alternativa A, B, C e D e escolhe aí qual que você acha que é a correta, para qual pessoa que esse pedido está sendo feito. Coloca seu xizinho aí. Na 7, quem faz o pedido? A gente viu que quem faz o pedido são as pessoas que moram em 3 ruas. Aquelas pessoas que moram nas ruas dos Eucaliptos, da Carvoeira, Rua Eubéia, né, que estão sendo ali atrapalhados por esse volume máximo. Você lê as alternativas A, B, C e D aqui e escolhe aí a que estiver mais de acordo com essa explicação e com o que nós lemos no abaixo-assinado. Atividade 8. O local e a data em que foi escrito o abaixo-assinado é... Aí você olha lá no final do abaixo-assinado, qual é a data, a cidade e a data do abaixo-assinado. E faz um xizinho aí, hein? A, B, C ou D. Qual que você acha que é? Eu não vou dar a resposta, mas quando a gente estava lendo o texto, lá no finalzinho já dei a dica, hein? 9. O pedido que está sendo feito é... Olha só, aí vocês vão ler a questão A, B, C e D e vão colocar aí o que tiver a ver aí com o pedido de que os moradores ali da Rua dos Eucaliptos, número 48, respeite as medidas das leis e, na verdade, o pedido está sendo feito para que a subprefeitura vá lá conversar, tomar as medidas, né, colocar uma multa para os moradores da Rua dos Eucaliptos, da casa número 48. Então, coloca aí a alternativa que tem a ver com isso, tá bom? É um pedido feito para a subprefeitura tomar as medidas aí contra os moradores barulhentos da Rua dos Eucaliptos. Qual você acha que é, hein? A, B, C ou D? Presta bastante atenção na explicação que fica facinho de você assinalar. Questão 10. Agora, analise mais uma vez o pedido feito no abaixo-assinado. Converse com seus familiares, colegas, depois escreva 1 ou 2 parágrafos respondendo as questões. Qual a importância deste pedido para o grupo de pessoas que assinam o abaixo-assinado? Quais benefícios o atendimento do pedido trará a essas pessoas? Olha, aqui você vai colocar a sua opinião. Pode conversar aí na sua casa, com os colegas, pode conversar com a família, pode conversar no grupo de WhatsApp da sua sala, perguntando a opinião dos seus colegas, no atendimento de língua portuguesa. E olha, qual que é a importância deste pedido para o grupo de pessoas que assinam abaixo-assinado? É que essas pessoas elas estão sendo perturbadas pelo barulho na vizinhança, então elas precisam muito que a subprefeitura tome uma providência contra esses vizinhos, porque eles já pediram e os vizinhos não pararam de fazer barulho. Quais benefícios o atendimento do pedido trará a essas pessoas? Os benefícios são a paz, o sossego e o silêncio que toda vizinhança merece, não é verdade? Porque assim, a prefeitura aplicando uma multa, ou conversando com os moradores, orientando que eles não podem fazer barulho e incomodar os vizinhos, que isso tem sim uma pena por lei. Quem sabe esses moradores aí não façam mais esses barulhos, né? E aí todo mundo possa ficar sossegado. Esperamos que sim, né, pessoal? Bom,
Por hoje é só. Acabamos aqui a explicação do caderno de atividades do primeiro trimestre de língua portuguesa. Deixo um abraço para vocês, desejo bons estudos e até a próxima!